Gente, o direito tá sempre em movimento, né? Tá sempre mudando. A lei, resolução, súmula, jurisprudência, tudo que a gente traz aqui no canal. Então tá em constante mudança. Muitos vídeos que eu trago aqui para vocês, muitas lives, não tem os assuntos de forma esgotadas. Por quê? Porque, como eu disse, tudo é muito dinâmico, tudo tá sempre mudando. Então, às vezes eu trago para vocês um assunto aqui no canal e eu não esgoto todo esse assunto. Ou eu trago uma live e eu também não esgoto toda essa live. E aí vão surgindo os comentários, os questionamentos, o pessoal chama no direct, lá do Instagram, manda mensagem no WhatsApp, né, do canal Na Lei. Inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição do WhatsApp, tá bom? E aí eu vou aperfeiçoando e trazendo aqui conteúdo para vocês. E hoje não é diferente. Hoje nós vamos falar de um assunto que é a possibilidade de você realizar um divórcio extrajudicial, ou seja, fora do poder judiciário, com filho menor. E esse divórcio ter validade, tá? Então, nossa, Patrícia, mas antigamente, se tinha filho menor, a gente não, ou incapaz, a gente tinha que fazer no poder judiciário, não é isso? Sim, tá? Mas eu vou trazer aqui para vocês uma alteração e eu já vou compartilhar. Quem tá direto aqui no canal sabe como é que funciona. Eu abaixo aqui a imagem, fico bem quadradinha, bem pequenininha no cantinho e a gente já começa a mostrar aí as alterações para vocês, que vocês inclusive podem consultar aí no computador, no celular de vocês, tá? Deixa eu aumentar aqui, gente. Ó, é assim, eu vou aumentar a imagem, só que às vezes vai ficar um pouco cortado, tá? Então aí na sua casa você coloca para você ler. É a resolução número 35 de 24 de abril de 2007, tá? Patrícia, o que é isso? É uma, vamos dizer, uma norma, tá? Que disciplina a lavratura, olha aqui no item ementa, tá? Um resuminho. Disciplina a lavratura dos atos notariais relacionados a inventário, partilha, separação consensual, divórcio consensual e extinção consensual de união estável por via administrativa. Então, primeiro ponto, gente, tem que ser consensual, tem que ter um acordo. Ah, mas eu e meu marido a gente briga com relação ao divórcio. Então vai para o poder judiciário. Se há uma briga, não se aplica isso daqui. Isso daqui é em caso do quê? De acordo. Beleza? É consensual, tá? Só que assim, essa resolução, ela é de 2007. Só que aí ela vai sofrendo as alterações, né, como a lei. Então, quando você pega uma lei, por exemplo, você vê um monte de frases, né, orações todas riscadas. Por quê? Porque já não estão mais em vigor, né, já não estão mais funcionando. E aí, quando você pega essa resolução, você vai vendo que tem várias alterações. E uma é de agosto de 2024, tá? Mas, se eu não me engano, começou a ser aplicada para o final do ano de 2024, tá? Bom, vamos lá. Primeira ponto importante trazer para vocês. Esse artigo 1º é uma disposição de caráter geral, como vocês estão vendo aqui, tá? E o que é importante trazer? A leitura do artigo 1º, tá, gente? O artigo 1º é importante a gente trazer, porque é o geralzão, tá? Então, vamos lá, ó. Artigo 1º. Para a lavratura dos atos notariais, ou seja, da escritura, gente, confecção de escritura, relacionado a inventário, partilha, divórcio, declaração de separação de fato, extinção de união estável consensual por via administrativa, é livre a escolha do tabelião de notas, não se aplicando as regras de competência do Código de Processo Civil. Tá? Olha aqui, ó, a última alteração, de agosto de 2024. Então, o que eu digo? Não interessa o cartório de notas. Ai, Patrícia, mas eu moro em São Caetano, ele mora em São Bernardo. A gente quer fazer no cartório de notas de Santo André. Perfeito.
tá claro aqui, né? Essa resolução, gente, é do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Tem validade, tá bem claro aqui, né? É livre a escolha do tabelião de notas. Então, antes que alguém pergunte, e é qualquer cartório de nota? Sim, está na resolução, tá bom? Eu não lembro se eu falei isso nas outras lives, gente, mas eu tô já colocando aqui as informações para vocês, tá? E tem várias, tem várias disposições, tá? Mas eu quero trazer especificamente aqui a questão do divórcio, né? Consensual. Patrícia, que documento que eu levo no cartório? Pelo amor de Deus, né? Eu tô perdida, eu não sei que documento que o cartório vai pedir, que eu tenho que levar. Gente, abre na resolução, né? Tá falando isso. Vamos lá, artigo 33. Para a lavratura da escritura pública de divórcio consensual, deverão ser apresentados os seguintes documentos, né? Aí tem A, certidão de casamento, B, documento de identidade oficial e CPF, C, pacto antinupcial se houver. Então, vai descrevendo aqui os documentos que vocês precisam levar, tá? Agora, o ponto aqui interessante para nós, artigo 34. As partes, quem que é a parte? É o casal que vai divorciar, né? Devem declarar ao tabelião, no ato da lavratura da escritura, que não tem filhos comuns, ou havendo indicar seus nomes, datas de nascimento e se existem incapazes, tá? Depois, parágrafo 1º, as partes devem ainda declarar ao tabelião, né, o escrevente do cartório, na mesma ocasião que o cônjuge virago não se encontra em estado gravídico, ou seja, a mulher não tá grávida, tá? Ou ao menos que não tenha conhecimento sobre essa condição. Tem que falar, tá bom? Parágrafo 2º. Havendo filhos comum do casal menores ou incapazes, será permitida a lavratura da escritura pública de divórcio, desde que devidamente comprovada a prévia resolução judicial de todas as questões referentes à guarda, visitação e alimentos deles, o que deverá ficar consignado no corpo da escritura, ou seja, o que deverá constar no corpo da escritura. E aqui eu chamo a atenção de vocês. Eu não trago muito, inclusive, essa informação, porque assim, vocês viram que tá na resolução? A resolução, gente, tá claro, né? Tá claro o seguinte: desde que, no parágrafo 2º, devidamente comprovada a prévia resolução judicial de todas as questões. Então, se não está resolvido, você pode ter problema na hora de for fazer a escritura de divórcio. Então, assim, o divórcio, o casal tem que estar em acordo, a gente já viu. O divórcio, ele pode ser realizado no cartório de notas, mesmo com filho menor. Porém, a guarda, a regulamentação de visitas, a pensão alimentícia das crianças tem que ser lá no juiz, não é no cartório de notas. E tem que ser informado que está resolvida essa situação, que não está ainda litígio, não se está discutindo isso ainda. Para mim, a resolução ela tá bem clara nesse sentido, tá? Então, assim, Patrícia, a gente quer fazer o divórcio lá no cartório de notas, mas a gente tem filho pequeno, a gente tá batendo boca, tem processo discutindo. Cuidado, né? Cuidado. Por isso que muitas vezes, né, até falo, olha, acaba entrando com o divórcio judicial, né? Porque aí acaba correndo tudo às vezes com o mesmo juiz, na mesma vara de família, né? O divórcio, ou questão de pensão alimentícia. Então, o mesmo juiz já decide tudo. Não que seja no mesmo processo. Se existe um litígio, uma briga, não no mesmo processo.
mas já fica ali com o juiz para ser ele que vai tomar a decisão, né? Conhecendo cada situação. Então, isso é importante trazer. E é importante você informar pro cartório, porque se você não informa a parte que estiver descontente depois, mesmo que fala lá, a gente fez um acordo aqui nessa situação e tudo mais, ela pode vir até a querer discutir, né, aquela escritura pública, né? Então, cuidado. Algumas coisas são recentes, então a gente não tem muito aí as decisões nesse sentido, mas tem a resolução do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que te permite você optar sem depender do Poder Judiciário. Às vezes, você também pode trazer a seguinte situação: Patrícia, eu fui casada, ele tem um filho de um outro casamento, não é meu filho, é menor. Posso fazer no cartório de notas? Posso. Ah, mas não tem essa questão de alimentos? Não, aí você não precisa, porque é um filho menor, mas é de um cônjuge, não é dos dois. Não é filho comum do casal, é de um. Então, o fato dele ter 1, 2, 3 não impede, mesmo que ele esteja discutindo questão de alimentos, questão de regulamentação guarda, como não é seu filho, você pode vir a fazer o divórcio extrajudicial no cartório de notas, tá bom? Deixa eu compartilhar com vocês uma outra questão aqui que eu achei uma graça, gente, na verdade. Deixa eu diminuir a minha imagem. É do cartório, tá? Eu gostei bastante. Tem até aqui, ó, o link do WhatsApp para você poder acionar, né, o cartório para tirar as dúvidas, enfim. Deixa eu aumentar aqui. Gente, é o cartório de Alphaville, tá? Como eu disse, você pode escolher o cartório que você quiser. Eu estava fazendo a busca e eu achei muito legal essa explicação do cartório e resolvi compartilhar com vocês. Então, às vezes você fala assim: Patrícia, eu vou ter que ir lá no cartório para me informar. Gente, muitas vezes o cartório, ele tem uma página na internet e você entra lá, você já consegue se informar, e às vezes tem o link também no WhatsApp em que você clica e já é atendido. Então, às vezes você fala: poxa, mas eu vou ter que ir pessoalmente. Não, gente, você consegue resolver, às vezes se tem site, enfim, sem ir pessoalmente. Às vezes você já entra em contato com o escrevente, né? Ele já pede os documentos, encaminha por e-mail, então você vai adiantando, tá? Lembrando que tem que ter advogado, hein, para assinar. Não é porque é no cartório de notas que não tem a necessidade da presença do advogado, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Divórcio extrajudicial de casal com filhos. O divórcio é o procedimento que rompe o vínculo matrimonial, permitindo que as pessoas se casem novamente. Pode ser realizado extrajudicialmente em cartório de notas, desde que se cumpram alguns requisitos. A forma é mais rápida e menos burocrática e passou a ser permitida a partir da Lei 11.441 de 2007, que é essa lei aqui que já está aparecendo para vocês, tá? Que trata da possibilidade de realização de inventário, partilha, separação consensual e divórcio consensual por via administrativa. A Lei 11.441 de 2007, tá bom? Então, essa lei permitiu a possibilidade de você realizar alguns atos no cartório sem a necessidade de um juiz. E o ato tem validade. Não é porque é no cartório que não tem validade. Tem validade, tá? Então, vamos lá, ó. Entre os requisitos solicitados estão consenso do casal. Gente, tem que ser amigável. Se o casal ficar batendo boca, né? Não concorda, é revoltado, então não é no cartório de notas que você tem que fazer o divórcio, tá? Segundo, que a mulher não esteja grávida, aquele estado gravídico que a gente viu lá na resolução, tá? 3, assessoria de um advogado, podendo ser o mesmo para ambos. E eu sempre falo, gente, se é acordo, contratem, se vocês puderem, o mesmo advogado, porque aí vocês podem dividir a questão dos honorários. Se a mulher contratar um, o homem contratar outro, cada um vai ter que pagar os honorários do advogado. Pode ser também, enfim, né? Se você não confia, às vezes, ali no cônjuge, é amigável, mas você tá meio assim, não confia, tem medo de ser passado a perna, enfim, né? Lembrando que você só vai assinar a escritura se você concordar. Se você não concorda, você não assina o divórcio.
Então, eu tô falando isso por uma questão de custo-benefício, tá? Olha lá, a dúvida de muitos casais é se quando possuem filhos menores de idade, o divórcio pode ser feito apenas judicialmente. Sim, nesses casos o divórcio deve ser judicial, porém é possível a realização por tabelião de notas, desde que sejam resolvidas judicialmente as questões relacionadas ao filho, como guarda, pensão, regulamentação também, tá, gente? De visitas. Após os quesitos serem acordados em juízo, o divórcio extrajudicial poderá ser realizado, ou seja, após o casal resolver a questão dos filhos, né? Aí você pode fazer o divórcio extrajudicial, tá? Veja os documentos necessários. O cartório já passa a relação de documentos. Então também você não precisa, eu vou lá no cartório, eu vou ficar desesperado, não sei o que precisa. Gente, né? No site vocês viram que já tem a relação dos documentos que você precisa levar. Na própria resolução que eu mostrei aqui para vocês, tá? Ó, já tem aqui os documentos no artigo 33. Patrícia, qual que é a resolução? 35 de 2007, tá? E aí ela tem que estar com alteração, ó, da resolução 571 de 26 de agosto de 2024. Se você quiser, você pode colocar já no Google resolução 571 de 26 de agosto de 2024. Já vai aparecer as alterações. É que eu gosto sempre de abrir a base, né, da resolução, e aí eu vou vendo as alterações dentro da base, né, da resolução sem alteração, tá? Então é assim, é importante você ter conhecimento disso. Se você contratar um advogado, o advogado, ele já vai te passar as informações, né? Ele já vai fazer o meio de campo, vai falar, olha, eu costumo trabalhar com esse cartório de notas, é mais rápido, eu já vou ver a questão de relação de valores, já passo para vocês, já passo os documentos. Aí eu já pego os documentos com vocês deixam no escritório, eu me encaminha. Eu já encaminho para o escrevente, eu levo pessoalmente, se precisar levar o original. Já vejo a escritura antes, né, que é uma minuta. Então, já passo para vocês as informações. Então, o advogado, ele já adianta, né, o caminho aí. Aí você pode pensar, mas eu posso fazer isso? Sim, mas se vai precisar da presença do advogado para assinar a escritura de divórcio, já que você vai contratar o advogado para isso, então você já deixa que ele resolve as coisas e organiza a documentação. Minha sugestão também. Beleza? Gente, espero que vocês tenham gostado. Vou trazendo bastantes assuntos, né, jurídicos variados, não só para ficar numa questão trabalhista, mas para a gente poder trazer várias esferas, né, do âmbito do direito, porque às vezes você tem uma dúvida, sei lá, previdenciário, uma dúvida na questão de direito dos alimentos, né, na questão do inventário, não sei, né, tô dando aqui, por exemplo, Patrícia, tenho direito à pensão alimentícia, a receber alimentos, como é que fica acidente do trabalho? Então eu tô procurando sempre trazer conteúdo diversificado aqui no canal. Lembrando que muitas vezes eu não esgoto o tema em um vídeo só. Por isso que eu deixo sempre na descrição, comecei a deixar, né, gente? Porque eu não deixava antes. Comecei a deixar os links de vídeos relacionados para vocês poderem, poxa, a Patrícia não tinha comentado sobre isso. Parece que ela não comentou dessa alteração ou ela não trouxe isso. Sim, tô trazendo agora, tá? Então a gente vai melhorando e aperfeiçoando. Beleza? Gente, muito obrigada. Beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.